Eh, a minha fé dá para resumir nos 10 mandamentos. Aonde se encontra os 10 mandamentos é lá em Êxodo 20. E eu posso usar ela tanto para com base no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Não só como posso usar, como os dois, na verdade, são um só. Porque o Novo Testamento explica o Antigo Testamento. Porque o Novo diz que o Antigo são sombra daquilo que haveria de vir. Quem haveria de vir? Jesus. Jesus haveria de vir. Então, no Antigo Testamento, eles tinham fé que o Messias ia vir na Terra. E nós temos fé que um dia Jesus voltará para nos buscar. É claro que eu nunca vou conseguir fazer os preceitos dos 10 mandamentos com perfeição, 100%. Mas a Bíblia diz que é para nós esforçarmos. Olha só como, se a gente for colocar os 10 mandamentos, que são que, número 1, não terás outros deuses diante de mim. O que ele está falando aqui? Que eu devo todo o louvor, toda a minha gratidão, todas as minhas petições ao único Deus. Então ele vai falar assim, não terás outros deuses diante de mim, e só a Deus prestará culto. Então só Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Não tem apóstolos, não tem Maria, com ninguém. A honra e o domínio é só de Deus. Então, seguindo a Bíblia aqui, se você for ver, até pode ser Bíblia evangélica, pode ser Bíblia católica, em Êxodo 20 já começa falando que não terá outros deuses diante de mim. Aí, reforçando o mandamento número 1, tem o número 2, né? Os 10 mandamentos, tem o mandamento 2. Não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestará culto. Então, o que ele está falando aqui para mim? Que, primeiro, no mandamento número 1, só devo reverenciar a Deus. Porque e no 2, mandamento 2, ele vai falar assim que ele não divide a sua glória com ninguém. E ele vai falar assim que não divide a glória com ninguém e mais. Ele vai falar assim pra gente não fazer imagens nem de cima do céu, nem debaixo da terra e nem nos mares. E ele vai falar assim, e não lhes prestará culto. Então Deus, ele não se manifesta numa estátua de madeira, de gesso, até de ouro. Então ele está falando assim que não é para nós fazer e nem prestar culto para essas coisas, porque a gente adora o Deus invisível, mas real. Ele se manifesta nas nossas vidas e não precisa de algo material para que a gente tenha acesso a Deus. Ao contrário, ele vai falar lá em Mateus 6,6, Jesus vai nos ensinar, entrar no nosso quarto, fechar a porta e falar com Deus. Agora, prosseguindo aqui para os mandamentos, vamos para o número 3. O número 3 é: não tomará em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem toma o seu nome em vão. Então, o que ele está falando aqui? Que se eu falo que no mandamento número 1 eu só tenho que, eu só tenho que ter um Deus, e que não há outros deuses, e também eu não faço para mim imagem, nem escultura, nem a ela adoro, então minha vida, as minhas ações têm que estar diante da palavra de Deus. Eu tenho que ser como Cristo foi. Aí Jesus vai falar assim, quem quiser vir após mim, pegue sua cruz e siga-me, né. Então aqui, o que é seguir? Jesus, ele foi o homem santo de Deus. Então quando a gente fala que é cristão, é porque a gente tenta ser como Jesus foi, fazer o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Então, tomar o nome de Deus em vão, o que é tomar o nome de Deus em vão? É falar que é cristão, mas viver uma vida contrário ao cristianismo, né, contrário à palavra de Deus, que é a Bíblia. Então ele está falando assim, que não é para falar que é cristão e andar contrário ao cristianismo, ou ao contrário à Bíblia.
Então Deus está falando assim: "Não tomarás em vão o nome do Senhor". Então se você vai falar que segue esses mandamentos, se você vai falar que é cristão, você tem que andar conforme aqui está falando. Então não tomará o nome de Deus em vão. E ele vai falar assim: "Pois o Senhor não deixará impune quem tomar o nome dele em vão". Se você fala que é cristão, mas anda contrário a essa palavra, Deus fala assim que no último dia, no dia do juízo, ele não vai deixar essa pessoa impune. Então, lembra que eu falei, a pessoa ela não vai conseguir ser 100%, mas Deus, ela vai ver o nosso esforço. É como uma criança, como nós que tem filhos, eh, como nós que tem filhos, ela se esforça para agradar o pai. Nunca que ela vai fazer perfeito, nunca que ela vai fazer um desenho para você e vai falar que a família vai ficar 100%, mas você vai elogiar o esforço dela. E aí, seguindo esses 10 mandamentos, a gente chegou no mandamento número 4. E ele vai falar assim: "Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo, trabalharás 6 dias, e neles fará todos os teus trabalhos. Mas no sétimo dia é sábado, dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades." Então o que ele está falando aqui? Que a gente trabalha 6, né, a nossa escala é 6 por 1. Então ele está falando assim que vai tirar um dia, naquele tempo, o sábado, que você vai ter que dedicá-lo ao Senhor. Dedicá-lo ao Senhor, eh, que ele fala? Se você vai ter que orar mais, você vai ter que se santificar mais, você vai ter que ler a palavra, e não só isso, não somente a Bíblia, mas, é o dia de você, dedicá-lo à família também, sendo um bom pai, sendo uma boa mãe, sendo um bom filho. Você Todos os dias você vai fazer isso, mas tem um dia especial da família, porque Deus sabe que a gente tem que trabalhar, a gente sabe que às vezes tem que estudar, mas vai falar assim, tem aquele dia que você eh, vai ter que fazer o inventário ali na sua família, né, que você vai ter que dedicá-lo, dedicá-lo a Deus. E a gente dedica a Deus, lembra do nome em vão aqui? Mas aquele que tem o nome do Senhor, que carrega o nome do Senhor, ele vai dedicar esse sétimo dia aqui, né, para Deus, entendeu? Você pode tirar um dia na semana também, porque cremos também que esse sábado aqui é o próprio Jesus. Jesus é o nosso descanso, e esse descanso é isso aí. Muitos guardam domingo, alguns guardam o sábado, mas o importante é dedicá-lo ao Senhor. Também podemos dedicá-lo ao Senhor ajudando o próximo, cuidando da nossa família, como eu falei, e esse é o quarto mandamento. E aí, a partir do quinto mandamento, seguindo aqui a cronologia aqui, ele vai falar assim, o 5: "Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá." Então ele está falando assim que do 1 ao 4 é sobre Deus, sobre nós e Deus, mas do 5 ao 10 é sobre nós e o próximo para agradar a Deus. Então ele fala assim: "Honra teu pai e a tua mãe." Então temos que honrar nosso pai e nossa mãe. Honrar o nosso pai e nossa mãe não é fazer uma tatuagem e colocar o 8 invertido falando para sempre e um coração, uma coroa. Não, honrar nosso pai e nossa mãe é obedecê-los, fazendo com que eles se agradem de nós. Porque, como o provérbio diz, lá no 1:9, ele fala assim que, primeiro ele vai falar no versículo 8 que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E ali depois ele vai falar no 9 sobre esse honrar os pais, porque o que o pai e a mãe fala, porque ele é como se fosse a própria voz de Deus, porque o Deus ele quer o nosso bem. Os pais que nos ensinam na palavra, ou até mesmo no caráter, eles ensinam, com base bíblica, às vezes até mesmo sem saber. Então, eh, isso é honrar o pai e a mãe. Você só não pode obedecer ao pai quando fere a palavra de Deus, mas ao contrário, nossos pais, eles querem o nosso bem. Então por isso que o quinto mandamento é sobre honrar nossos pais e nossa mãe. E o partindo para o número 6 ele vai falar: "Não matarás", lá em Êxodo, né, ele vai falar: "Não matarás", ou em algumas versões: "Não assassinarás". Por quê? Deus diz que ele é o dono da vida, ele dá e ele tira. Então nós não temos o direito de tocar em outra vida humana.
Nós temos direito sim de, as autoridades, porque lá em Romanos fala que Deus estabeleceu as autoridades, mas nós mesmos, por nossa conta, não temos o direito de matar ninguém. Aí vai falar assim: "Ah, mas se alguém invadir minha casa?". Não, a Bíblia, ela dá respaldo sim, que se alguém invadir sua casa, o pai tem sim o direito de usar as medidas cabíveis na ocasião. Mas nós ir lá no momento da raiva, ou da briga, ou da ira, matar alguém, jamais. E ele vai falar no 7 aqui sobre não adulterarás. Jesus, quando ele vem e fala desse adultério, ele vai falar assim que, eh, ele vai falar assim que quem pensar em adulterar, já adulterou. Porque geralmente quem tem quem trai, ele premeditou antes. Então temos que vigiar nessas horas. É igual eu falei, Deus, ele sabe que a gente não vai conseguir 100%, mas ele vai ver o nosso esforço. Um pastor uma vez falou que nós não temos o poder de fazer com que uma pomba, pouse na nossa cabeça, mas nós temos poder sim de fazer com que ela não crie ninho na nossa cabeça. Então, se vir um pensamento mal, ou de matar, ou de adulterar, ou achar alguém bonito, não sei, alguma coisa assim, então vai chegar na nossa mente, mas nós temos o poder de não fazer com que aquilo mine na nossa cabeça. Entendeu? Então temos isso, nós não temos o poder de, um mal vir na nossa mente, mas nós temos o poder de fazer com que aquilo não mine na nossa mente. E ele vai falar no 8 aqui, no mandamento 8, sobre não furtarás. Não furtarás, não furtarás. Então é aquele negócio, que vai vir aquele negócio na mente, e vai vir aquele desejo, e cabe a mesma coisa do 6 ao 8, e às vezes até o 10 também, né? De vir aquele pensamento ruim, só que Deus fala para não, isso é o não de Deus. O não de Deus muitas vezes é para nos aperfeiçoar, né. Nós como criança, às vezes até adulto mesmo, nós vamos amadurecer muito mais no não do que no sim. Então quando ele fala: "Não furtarás", não, porque aquela pessoa às vezes trabalhou, às vezes se esforçou para ter aquilo e a outra pessoa vem e rouba. Então não desejar o do que é do próximo, né. Não furtarás, não pegar o que é do próximo. Seguindo aqui o 9, ele vai falar assim: "Não darás falso testemunho contra o teu próximo". Não dará falso testemunho, o que que é nada mais nada menos do que a mentira. Lembra que tem 2 tipos de mentira: a mentira escancarada e a mentira sutil, né. O que é a mentira sutil? É o que a serpente fez com Eva lá no jardim do Éden. Ela fala assim que eles não morreriam quando comesse o fruto, e realmente Deus falou que eles morreriam. Só que quando eles comeram, eles não morreram, mas o projeto de Deus era que o humano vivesse para sempre, mas por causa do pecado, a Bíblia diz que o preço do pecado é a morte. Então ali, a serpente deu falso testemunho e eles acreditaram. Então aquilo lá foi uma mentira sutil, porque eles comeram e não morreram, mas ao longo do tempo eles morreram. E hoje a gente morre por causa do pecado. Então olha o estrago que uma mentira faz, ainda mais com o próximo. Seguindo aqui o 10 para finalizar, ele vai falar assim: "Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence". Então ele está falando assim de não ficar de olho nas coisas do outro, que vale por o mandamento 7 e o mandamento número 8. Então ele está falando assim para você, eh, se contentar com o que você tem, não ficar cobiçando as coisas dos outros, porque igual eu falei, a pessoa se esforçou para ter. Então não deixar que esses maus pensamentos entre em nossos corações e a gente venha fazer, algo que desagrade a Deus e até nós mesmos, né. Então, quando a gente fala de a gente ser servo de Deus, santos, né, a visão que nós temos de santo é o que? O original da palavra o significado é cortado e separado. A gente tenta fazer, esses aqui, a gente se esforça ao máximo, mas nunca que a gente vai conseguir, pelo nosso próprio esforço. É por isso que Jesus morreu por nós, para que aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus,
ele é o caminho, né, que leva para a salvação. Então esses mandamentos aqui foram tudo cumprido em Jesus. Jesus diz lá em Mateus, né, que ele não veio revogar a lei, mas veio fazer cumprir. E até que os céus e terra passam, mas a tua palavra durará para sempre. Então ele está falando assim que ainda nós temos esse dever de seguir essas leis morais de Deus. Nós temos que seguir. As cerimoniais não, mas as morais continuam até a consumação dos séculos. Então é por isso que nós somos cristãos. Já começa com esses mesmos mandamentos, já tem desde lá do jardim do Éden, lá em Gênesis, mas aqui compilado, aqui de 1 ao 10, ele vai fazer só com Moisés no êxodo, né. Então é por isso que a gente segue esses mandamentos. Tem coisas que a Bíblia não vai falar dos nossos tempos modernos, mas, seguindo os princípios e os valores que a Bíblia toda nos traz, né, são 66 livros, é muita coisa para falar, mas tem que tirar um dia e estudar, né, sentar aqui e explicar. Mas, para quem está começando, esses 10 mandamentos já serve e muito. A Bíblia diz que quem muito é dado, muito é cobrado, então temos que, como aqui fala assim, no mandamento 3, o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então, resumindo isso que a gente falou, né, a gente temos que se esforçar para fazer a vontade de Deus. Amém?